Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Eles seguraram na palavra de Deus. Eles eram judeus. Eles tinham sua lei. Eles permaneceram com ela. Vocês se recordam de ontem à noite? Eles ficaram com aquilo. E eles eram judeus e eles tinham a lei. E a lei era a palavra de Deus. Deus os abençoe, irmãos. Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. 2 Coríntios 5, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Grande Pai, estamos mais uma vez desejosos de receber mais da Sua palavra. Que este povo seja abençoado na calma, na ponderação daquilo que se prega, que cada um possa meditar e receber esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. A pessoa misteriosa. Irmãos, nós estamos estudando um pouquinho a mensagem Quem é este Melquisedeque? Eu creio que nós já estamos na altura de entender estas coisas. Irmão Brana foi pregar esta mensagem bem no final da vida, porque é uma mensagem que necessita-se de ter revelação da palavra, conhecimento da palavra
para poder ver, é entender o que é ou quem é este Melquisedeque. Eu quero começar hoje o parágrafo 67. No 66, nós temos aqui o atributo, o pensamento. Vamos com paciência, irmãos, que a gente precisa ver de onde a gente veio. É tão fácil, mas se você acompanhar, você verá o caminhar de Deus e o seu caminhar durante todo este tempo na terra. Notem agora seu atributo. Então, o atributo foi primeiramente Deus. Você tem que ter o soberano primeiro, o eterno. Depois dele vem os pensamentos, são os atributos de Deus. Agora, quando a gente fala em Deus, eu falo em atributo, parece que você está vendo um Deus lá como eu. Mas ele é espírito. Deus é espírito. Então, seus atributos são espirituais. E ele tem que manifestá-los. Aí ele diz aqui, todo atributo mesmo num ser expresso. Deus é um. Todo atributo, vamos fazer claro que facílimo para nós. Eu só aprendi quando eu tomei as palavras mais fáceis para explicar as difíceis. Certo? A palavra mais fácil para mim entender foi que o atributo é um pensamento, como o irmão Brano explica aqui. Todo atributo mesmo num ser expresso. Então, quando ele expressou, secundariamente, ele se fez, então, a palavra. E então a palavra foi feita carne e habitou entre nós. São João capítulo 1, verso 1. Então, guarde bem, se eu te perguntar o que ele era antes da palavra, será que você saberia responder? O que era antes da palavra? A palavra já é uma expressão do pensamento, do atributo. Então, antes ele era um pensamento. Agora, antes era Deus. Aí vem o pensamento de Deus. Aí vem a manifestação daquele pensamento, que é a palavra. Vai guardando bem isto, porque a palavra é a teofania. E nós ainda não chegamos à teofania. Nós estamos aqui neste corpo, lutando neste corpo, vencendo neste corpo para poder ir para a teofania. Certo? Se não vence neste corpo, a sua teofania é uma derrotada. Se você vence neste corpo, a sua teofania é aquela vitoriosa. É a que Deus viu. Se a sua é derrotada, então não é a que Deus viu. Certo? Estamos falando aqui de um povo eleito, desde antes da fundação do mundo. A gente não tem muito conhecimento, a gente tem revelação dessas coisas, que ajuda a gente memorizar e fazer um quadro melhor para o povo entender. Então era Deus, o atributo que é o pensamento expresso foi a palavra, isso é o que ele era, como dissemos ontem, o Logos, a palavra, a teofania. Você vai ver que é uma só coisa. Logos, palavra, teofania. Agora, ela tem que converter em carne. O que converteu em carne já foi a palavra, certo? Foi a palavra que converteu em carne. Teve que passar por todo este espaço, estes anos, estes tempos, e depois se converter em carne.
quando se converteu em carne, aí era Cristo. Mas você já vai em São João capítulo 1, no princípio, olha, no princípio, ali no princípio era o verbo. No princípio era a palavra. Já está te dando o entendimento, não do eterno, mas do princípio, certo? Antes do princípio, então vem o pensamento e o eterno, que é Deus. Mas no princípio era a palavra. Está mostrando para nós desde quando Cristo veio para te levar antes da Bíblia, antes de você ver as coisas na Bíblia. Que primeiro era o pensamento de Deus em Ele ser Pai. E para Ele ser Pai, Ele tinha que gerar um filho. Então, o que foi? O pensamento dele gerou a palavra, que é aquele logos, aquela pequena luz branca. Então você vai caminhando com aquilo que é o Filho, até chegar ele em carne. Por isso que você tem que tomar você como espírito antes, mas era invisível. Seu pai tinha vontade, sua mãe tinha vontade de te amar, de te acolher, mas não tinha você. Você era um espírito. Mas naquele casamento, aquele matrimônio, houve uma unidade e aquilo trouxe você. Aí trouxe um genes. Olha de onde você vem. Esse é o natural. O seu natural vem de um genes, um pequeno germe, e com microscópio para poder vê-lo. É dali que nós viemos. Este é o nosso natural. Mas antes nós já éramos espírito. Então você vê Jesus, o natural. Mas antes, ele era o Logos. Antes ele era a palavra. Certo? Para depois vir em carne. Então a gente está acompanhando tanto o homem, o nascimento do homem, a geração do homem, como Deus. Deus fez o homem à sua imagem. Gênesis capítulo 1, certo? Verso 26 e 27. Criou Deus o homem à sua imagem. Então o que Deus é? Espírito. Como que ele criou eu primeiro? O homem, o Adão. Você, espírito. Certo? Primeiro ele veio criando o espírito, para depois vir o físico. Depois veio a carne, do pó da terra, aí vem o mortal. Aí vem o espírito, que quando você morre, seu espírito volta a Deus, porque foi Deus que deu. Ele tem para onde retornar, porque ele veio de Deus. E quem não veio de Deus? Vai pensando nisso. Quem veio de Deus, retorna a Deus. Ninguém vai voltar para o céu, ninguém vai ao céu sem que primeiro esteve lá. Para estar no céu, você estava em espírito. Você estava nos pensamentos, no atributo de Deus. Mas você foi expresso. Eu quero passar por isso daqui, porque nós fomos expressos de uma forma diferente de Jesus. Deus, expressando-se, veio o Logos. Então já é a teofania. O homem, quando Deus o fez, é o homem espírito. Logo, o homem não passou pela teofania. Ele pulou a teofania e veio em carne. Nós temos tudo nessa mensagem, quem é esse Melquisedeque. Então, foi diferente de Deus vir ao mundo. Deus veio de Deus Espírito para Logos, que é a teofania, de teofania Melquisedeque, de Melquisedeque Jesus Cristo. E nós viemos do pensamento de Deus, Espírito,
manifestamos em carne. Olha, cadê a teofania? Então passamos por ela. Aí ficou o que diz São Paulo: a morte nos levará lá, a teofania. Esse corpo que você tem está sujeito à teofania, que é o espiritual. Ele está sujeito. Por isso, quando você parte daqui, você vai para aquele corpo, que é a teofania. É aquilo que está te esperando. Temos um outro, não feito por mãos. Porque o nosso corpo vem da matéria, vem de homens. Mas esse corpo, a teofania, o teofânico, não feito por mãos, eterno nos céus. Já estava em Deus. Eu estava vendo aqui, o que é uma teofania? Irmão Brana diz aqui no parágrafo 69, ele diz: a teofania é algo que não se podia ver. Poderia estar aqui agora mesmo. Teofania. Mas não se pode ver, diz, poderia estar aqui mesmo agora. Todavia, não se pode ver. Ele estava falando com respeito ao rádio, a televisão, que as imagens estão aqui, mas você não pode ver. Mas elas estão aqui. Certo? O seu televisor, ele só capta a imagem que está chegando no tubo. O seu televisor não busca lá no Rio, não busca lá em São Paulo. Não. É eles que têm que jogar para cá. Eles que têm que mandar. Então vem em formas de fagulha e depois chega no tubo do televisor. Ali tem uma peça que capta aquelas fagulhas e forma a imagem e expressa aquilo na televisão. Mas não é a televisão quem faz aquilo já vem, entende? Você simplesmente tem o televisor para mostrar aquilo que está aqui, mas não pode ser visto porque está numa outra dimensão, que é a quarta dimensão, que é o rádio, a televisão, é a quarta dimensão. E nós vivemos na primeira, segunda e terceira dimensão. Então, a quarta já precisa de algo para captar. Então você tem que saber, diz o irmão Brana, assim os anjos estão aqui, Deus está aqui. Ele está aqui numa outra dimensão, que a sua fé é que vai captar Deus. E eu não vou buscar Deus no céu, Deus já desceu aqui. Eu tenho apenas que ter um aparelho receptor de imagem para poder receber esse Deus que está aqui e expressá-lo através da minha vida. Oh, tem coisas que os outros estão doidos. E onde você aprende isso? Com Brana. Brana aprendeu com Deus, então eu estou bem. Não foi preciso ir nenhum seminário. Se você perguntar aos seminaristas, eles não vão saber te explicar isso. Mas Brana soube. E não foi a seminário. Um homem de 7º grau não foi a seminário. Contudo, Deus deu tudo isso para ele, porque era revelação. A coisa que eu não tenho dificuldade, porque é uma revelação. Estou captando Deus, os anjos que estão aqui. Se você só vive uma vida desanimada, que pode estar no seu lar? Uma vida derrotada, que pode estar no seu lar? No seu trabalho? Sendo que você é o receptor. E Deus tem se lançado, Deus tem se transmitido. Você sabe o que é um transmissor de rádio? É um aparelho que transmite, mas precisa haver um receptor. E assim é Deus e o povo. Deus se transmitiu. Deus não ficou com as notícias paradas em si, com seus pensamentos parados em si. Deus transmitiu seus pensamentos ao ponto dele se tornar palavra, carne, estar expressado diante dos homens.
O que precisa é de outras pessoas aqui que estão na mesma dimensão de Deus. O problema é isso, que você está aqui, mas essa dimensão é pecadora, é mortal. E você precisa penetrar na dimensão divina, na dimensão de Deus, onde Ele se expressa. Aonde é isso? Não, é a fé. É através da fé. Revelação. Fé é revelação. Revelação é fé. Se eu tenho fé, então eu tenho uma revelação de que Deus tem se expressado, Deus tem se transmitido. Aí quando Ele transmite, Deus transmitiu em 1963, Ele transmitiu e apareceu. Ele veio numa nuvem, 28 de fevereiro de 1963, Deus veio numa nuvem, essa nuvem aqui que vocês veem, Deus veio numa nuvem nos Estados Unidos. Ele veio e já mostrou. Deus veio na nossa dimensão. Você sabe o que é esta coluna de fogo aí na cabeça do profeta? Era Deus vindo na dimensão do homem e deixando uma câmera fotográfica fotografar Deus vindo, sendo transmitido, captado pela câmera do homem. É Deus vindo aqui, é Deus entrando na nossa dimensão, para mostrar para nós que nós podemos, ao crer nele, entrar na dimensão dele. Entrar onde o Espírito está trabalhando, onde a revelação está jorrando. Sabe o que Deus fez em 1963? Deus veio e transmitiu. Se pudessem captar, Deus estava, o transmissor de Deus, o repetidor, que sempre tem assim uma antena repetidora de sinais. E aqui tem um transmissor repetidor, Brana. Deus transmitiu para ele. Deus não transmite para o povo. Quando Deus transmitia para o povo disse: Moisés, fala para Deus não falar conosco, para falar com você, e você fala conosco. O povo não aguentava a transmissão direta de Deus para eles. Então Deus transmitia a Moisés, e Moisés transmitia ao povo. E sempre dali para cá, Deus nunca parou de fazer isso. Aí ele transmitiu a Brana. Sabe o que são 7 selos, 7 trovões, novo nome, terceira puxada? Deus estava transmitindo para o seu transmissor repetidor. Dentro de um quartinho, Deus transmitindo para ele o que é o primeiro selo, o que é o primeiro cavaleiro. Mas antes de Deus transmitir, Brana tentou transmitir e transmitiu errado. Ele foi transmitir uma vez, transmitiu errado. Por quê? Porque não era ainda o transmissor de Deus. Deus não tinha transmitido aquilo. Tem hora que você quer saber daquilo e Deus não transmitiu. Mas eu quero que você entenda isso. Estamos vivendo num tempo que é tudo que Deus tinha que falar, toda notícia que Deus tinha que dar, toda a escritura que Deus tinha que revelar, Ele já expôs, Ele já revelou, Ele já transmitiu. Quando você pega o noticiário de notícia fresca, você pega, você ouve aquilo, é fresco. Porque se não for, não vai adiantar. O povo está querendo saber notícia do dia. E é difícil você ligar uma televisão para assistir uma notícia e assistir uma boa notícia. Quando você liga para assistir uma notícia, é só coisa que não presta. Morreu, matou, suicidou. É difícil ter uma notícia. Salvou. É muito difícil.
que dá mais ibope, é desgraça, é perdição, é sujeira, é mulher seminua, é o que dá ibope. Vai para o homem lá na televisão. Se não for homem bonito, também não dá ibope. Na verdade, tem os feios que chamam atenção. E eles têm que saber que eles são feios. E tem as feias que chamam atenção, mas tem que saber que são feias. Não tem que saber que está abafando, não. É pela feiura. O mundo já está fazendo isso. Já está transmitindo tudo. Tudo que não presta. As músicas que transmitem, você não vê nelas letra mais. Não tem melodia mais. Não posso nem remedar o jeito que é. Não tem sentido. Se foi das músicas antigas, hoje, as de hoje não tem sentido. E as que mais se vende. Bom, vamos deixar esse povo de lado, porque eles já estão noutra dimensão. Certo? Eles estão noutra dimensão, que não é a dimensão da qual você passa a encontrar a teofania. Você tem que saber que, como um salvo, uma pessoa salva, você tem um corpo. Oh, mas será que lá no céu tem uma pilha de corpo assim? Um monte? Não. Conforme você vai ouvindo a palavra, esta palavra que está te dominando, ela é a teofania. Esta palavra que já está te dominando, se é o mal que te domina, é a teofania do diabo, é a manifestação do diabo que te domina. Se é de Deus, se é a palavra, o seu corpo está sujeito à Bíblia, à palavra, à mensagem da hora. Então você tem que saber que aquilo é Deus, trazendo aquela alegria para o seu coração e trazendo aquela mudança de caráter, mudança de vida. Tem que mudar, tem que haver uma mudança. E é quando a palavra vai entrando. O que é a palavra? O pensamento expresso. O que é a palavra? A teofania. O que é a palavra? Era o Logos. Irmão Brana veio mostrando, é aquela pequena luz branca. Por isso, quando você lê a mensagem do irmão Brana, ele falando que o pai falava com o filho, você tinha que entender que esta é a forma da geração. Era a pequena luz branca que saiu do pai, era o filho. Mas saiu do pai, a vida, toda a vida, era o pai. Naquele filho, toda a vida. O pai é invisível, é espírito. Mas se você quer ver o pai, olha no filho. Quem me vê a mim, vê o pai. Porque eu e o pai somos um. Por que somos um? Porque nós somos uma unidade e não uma dualidade. Eu e o pai somos um, somos uma unidade. É a unidade do espírito na carne. E como eu disse ontem, eu e meu espírito somos um. Porque é uma unidade do meu espírito na minha carne. O pai e o filho é um, porque é a unidade do Espírito Santo na carne do Espírito Santo. O filho é a carne de Deus. O filho era o Logos que saiu de Deus. As pessoas não entendendo têm suas teologias, eles não conseguem ver a simplicidade de Deus. Como que William Branham poderia pregar Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento? Alguém ainda quer dar uma explicação. Ele está dizendo, Jesus Cristo é Deus, é o Jeová do Velho Testamento. Aquele que vocês não conheciam, aqui está em carne. E sabe, antes de estar em carne, o que ele era? Ele lá no princípio foi um pensamento, foi a palavra. E esta palavra veio até se fazer
carne. Amém. Amém. Então, olha, vão guardando. Assim os anjos estão aqui. Vocês estão vendo o anjo? Eles estão em outra dimensão. Deus está aqui. Você está vendo Deus? Mas Ele está aqui. Ele está numa outra dimensão que a minha fé o capta. Irmão Brana sabia quando Deus chegava para o momento de cura. Agora eu tomo cada um de vocês sob o meu domínio para a glória de Deus. Sai da frente. Mas ele ficava esperando, aguardando, até ele sentir, porque era um trabalho, era uma operação que Deus deu para ele, um ministério de cura. E não adianta eu querer ter o ministério de cura que Brana teve. É o que os pregadores, depois que aprenderam com o irmão Brana, acharam que eles podiam ter o mesmo ministério que Deus deu para o irmão Brana. E eles nunca pensaram que aquilo era uma personificação. Não era o original era Brana. Eles poderiam ter o ministério juntamente com Brana, mas eles não queriam, eles queriam ter um ministério à parte, eles queriam ter um nome à parte, eles queriam ter um povo à parte. E não duvido que eles sempre falaram bem de William Brana, testificaram do irmão Brana, mas a intenção deles era ter um ministério à parte do irmão Brana. Nunca foi junto com o irmão Brana. Grandes homens. Aqui tem tanta coisa nessa mensagem. A gente lê um pedacinho e já forma uma mensagem. Mas estamos falando desta pessoa misteriosa. A pessoa misteriosa é essa daqui, ó. 34, quem é esse Melquisedeque? Assim, ele não foi somente uma ordem sacerdotal. Quem? Melquisedeque. Não foi só uma ordem sacerdotal. Nem foi ele um mito. Ele foi uma pessoa. E a pessoa eterna. Amém? O que era Jeová? Era uma pessoa. O que era Melquisedeque? Era uma pessoa, a pessoa eterna. Olha para vocês verem o que era aquela manifestação de Deus que estava aqui agora em Melquisedeque. Quando começou ali como uma luz, pequena luz branca, o Logos. E você não pode separar um do outro, como ele pode ser eterno, se ele não é Deus. Então ele é eterno porque ele é Deus. Porque Jesus é mortal. Porque ele tinha que vir num corpo. Porque é filho. E filho tem começo de vida, fim de existência. Isso é o que Jesus teve como filho. Mas o trabalho que ele estava fazendo era Deus. Ele diz, não sou eu quem faço essas obras, é meu Pai que está em mim. O Pai está apenas usando esse corpo. O Filho, a carne não é eterna. Mas o irmão Branco diz assim, é o eterno Deus manifestado em carne. Essa doutrina do Filho ser eterno é a doutrina da Igreja Católica. Do Filho eterno. Não é eterno. O Filho não é eterno. Já está dizendo que é filho porque nasceu. E se nasceu, não é eterno. Então estamos falando de uma pessoa eterna. E esse é Deus, Melquisedeque. Mas em que ele vai converter? Quando ele chega a ser visto em Jesus Cristo. Você não pensa que tinha aí um Melquisedeque e depois Jesus Cristo. Ou o que o irmão Brana falou, você não crê. Eu tenho tudo marcado aqui. 67, deixa eu continuar aqui, que é esse Melquisedeque. Note, no princípio era a palavra. Quando o tempo começou na palavra. Lembra sempre disso, na palavra é o tempo da teofania, lá atrás. Porém, antes que fosse a palavra, era atributo, um pensamento. Está aqui, ó. Então foi expressado. No princípio, era a expressão, a palavra. Agora estamos chegando para
onde Melquisedeque está. Isso é, esta pessoa misteriosa. Eu tomei esse título, como tem vários títulos, poderia tomar dentro desta mensagem, mas só para te mostrar esse ponto, esta pessoa misteriosa, porque vem de Deus, do pensamento de Deus, o Logos, Melquisedeque, e depois converte em carne mortal. E é o mesmo. Irmão Branham diz, o que é Melquisedeque? É a parte anterior de Jesus Cristo. É o que nós pregamos, é a parte anterior. É tão bonito essas coisas, de você ver isto prosseguindo. Então vai puxando a corda para ver quem foi seu pai lá atrás. Se você faz a coisa errada hoje, puxa a corda para você ver se não dá em Balaão, em Caim, em Judas Iscariote. Vai puxando a corda. Faça a coisa certa. Faça como Pedro fez. Mesmo que foi chamado para trás de mim, Satanás. Mas ele fez o que é certo. Prosseguiu. Voltou para Jesus. Eu entendo que o que o senhor falou está certo. Não importa o que o senhor disse para trás de mim, Satanás. Era o diabo que estava em mim naquela hora. Para ter misericórdia de ti ainda. Pedro está tendo misericórdia de Jesus. Não, mestre, isso não vai acontecer contigo. Eles não vão te matar, não. Para trás de mim, Satanás. Que coisa. Se as pessoas que tiver dó de nós falar isso para elas, nunca mais vai ter dó de nós. Certo? E Pedro estava numa boa expressão. Só que Jesus tinha que morrer, ele falou que ia morrer. Se ele falou, vai morrer. Acabou, ele falou que vai. Eles vão prender o filho do homem. Não adianta você falar, não, mestre, não vai. Vai, cala a boca, Satanás. Foi Deus que falou. Por isso, quando o próprio Jesus Cristo falou, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Não adianta você, não, mas Pedro não podia negar. Não adianta. Jesus tinha falado, a palavra, o pensamento foi expressado, tornou-se palavra. A palavra se materializou. Quando Pedro estava aquecendo e alguém perguntava para ele, você é nazireu, do Nazareno lá? Não. Mas você anda com... Não. Até que chegou uma criada e diz, ó, a tua voz te denuncia. Você fala igual ele. Você faz as coisas igual ele. Então a tua voz te denuncia. Aquilo cumpriu. A palavra que Jesus falou, cumpriu. Aleluia. Esta é a pessoa misteriosa. Eu fico pensando assim, quando a pessoa misteriosa se manifesta em carne, outra vez a pessoa é misteriosa. Você vê, Melquisedeque era a pessoa misteriosa, a pessoa eterna, misteriosa. Estava num corpo teofânico. Agora, esse corpo teofânico, volta aqui, o que é uma teofania? Algo que não se podia ver. Agora, não se podia ver, era os de fora. Mas Abraão viu. Certo? Abraão viu. Ele veio e deu ceia para Abraão. Abraão tomou ceia dele. Abraão pagou o dízimo para ele. E você vai puxando a corda para você ver, roubando o dízimo, onde é que você vai sair? Vai puxando a corda. Mas você vai passar longe de Abraão, longe de Jacó, longe de Levi. Aí você vai chegar lá no seu ancestral. Aquele que não pagou. Você pode lutar na vida, ter problemas na vida, mas em tudo você tem que ver de onde você veio, a sua origem. Não só no natural, do natural eu sei de onde eu vim, do meu pai, da minha mãe, do avô, da avó, bisavó, e assim por diante. Você sabe, mas agora na vida espiritual, de onde você veio.
por certos caminhos que você passou. Passamos pela católica, pela presbiteriana, pela cruzada, e viemos pela assembleia, pela mensagem, primeira e segunda etapa, terceira etapa. Olha o caminho por onde nós temos andado. Mas nós sabemos de onde nós viemos. Glória a Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Olha, o verbo é palavra. A palavra estava com Deus. E o verbo era Deus. Para você ver que a expressão de Deus, do pensamento de Deus, que veio a ser a palavra, e esta palavra se fez carne, e se fazendo carne, ela era Deus. Não importa que ela era um filho, porque eu tinha que conhecê-lo aqui na terra, manifestado em carne. Ele era um filho, ele era mortal, mas aquilo dentro dele, o que estava operando, o que Deus fez naquele corpo e não no outro, era Deus, o verbo, a palavra, a teofania. Jesus é Deus. Por isso que eu disse para vocês ontem, se as pessoas vasculharem as coisas só através do busca, ele já encontrava o pregador falso, certo? O pregador, a gente ouve o pregador dizer, Jesus não é Deus. Deixa eu ver aqui nas mensagens de Mombrana, deixa eu buscar aqui, Jesus não é Deus. Olha, o Brana não falou isso não. Jesus é Deus. Aí aquele monte de parágrafo. Ah, é? Então você vai continuar dizendo, porque você forma uma doutrina igual ao Testemunho de Jeová, você forma uma doutrina à parte da mensagem de William Branham. A mensagem da esposa hoje, vocês têm que saber que vocês não são esposa, porque a mensagem da esposa, ela fala o que o esposo falou. E o esposo é a palavra revelada, e a palavra revelada foi expressada por William Marion Branham. A palavra falada, as pessoas ficam, aí eu estou com a vontade de ter palavra falada. Você quer ter a palavra falada para quê? Certo? Eu vejo assim que meio nos meus problemas, minhas lutas, e mesmo a vida que nós estamos vivendo, e o dinheirinho que tem, lutar para não ter dívida, mas se Deus perguntasse para mim agora, quanto que você quer? O que você quer? $1 milhão. Já pensou bem para você aplicar aí no Telex Free? Hein? $1 milhão. Se ele perguntasse para mim, eu estava pensando nisso essa semana, eu ia dizer, Senhor, eu quero a conversão dos meus filhos. Eu tenho chegado a esse ponto. E eu tenho com o que comer, o que beber, o que vestir, eu tenho como viajar. Mas se Deus dissesse $1 milhão, e se eu aplicasse $1 milhão, ia me dar mais ou menos 8 milhões por mês. Não. Eu quero a conversão. Meus filhos, escuta e não muda de vida. Cada dia que eu os vejo estão piores. Não importa. Isso é, a gente vê, essa é a verdade. Ah, eu quero dinheiro. Ah, eu quero saúde. Muito bem, muito bem. Mas o que mais vai te satisfazer? É dinheiro que te satisfaz? Olhar e ver uma família unida, crendo no mesmo Deus, tendo a revelação da terceira puxada. Mulheres sem usar calça comprida, mulheres sem usar roupa curta, sem manga, decotada. Não, queremos então essas meninas mudadas. Enquanto nós não chegarmos a esse ponto, nós não vamos
ter nada de Deus, da parte espiritual, não vamos nem entender. Para que entender teofania? Eu vou entender, eu não vim de lá. Mas se você veio de lá, eu estou entendendo. Então eu antes de estar no pensamento de Deus, eu era a palavra, porque Ele expressou, e quando Ele me expressou, eu vim em carne. E agora eu tenho que fazer o mesmo trabalho, vencer aqui. Ao vencer na carne, essa palavra me domina minha carne, meus pensamentos, minhas atitudes. E mesmo os erros que você tem, você diz, eu não quero tê-los. Deus não os computa. Deus está vendo que você está lutando, você está no inferno. Esse mundo não é outra coisa. O que a Bíblia diz? O mundo inteiro jaz em Jesus Cristo. Fica admirado dos crentes. O Brasil para Cristo. Enquanto um versículo da Bíblia derruba o Brasil. O mundo inteiro jaz no maligno. Então não adianta iludir mente dos outros com título de igreja. Não adianta iludir com pregações bonitas, um povo bem vestido. Não adianta iludir. Você tem que saber que a única coisa que te mantém aqui é Deus. Mas o mundo jaz no maligno. Você não pode ir para um emprego se não encontrar cheio de malignos. Você caminha na rua. Se você liga a televisão, vê mais diabo do que Deus. Você já vai nos programas evangélicos. E quem te diz que é Deus? Agora fica louco mesmo. Quem te disse se você crê em 2 pessoas na divindade, 3 pessoas na divindade, pregando, fazendo maravilha? Quem diz que é Deus? As maravilhas é Deus que faz. Deus opera na sua ignorância. Você pode estar crendo num pedaço de pau, de pedra, de bronze, de prata, de ouro. E se você pedir para Ele, Ele te dá. E você põe a fé naquele pedaço de prata, de pau ou de ouro. Quanto você devia ver, Ele está me abençoando por minha ignorância. Ele é bom Deus. Ele me dá estas coisas, mas eu não o estou servindo. Estou servindo a uma igreja, a um ministério, a um grupo de crentes, a um grupo de teólogos, que nada sabe da palavra da revelação. Sabe muito de leituras, conhecimentos, mas de revelação, nada sabem. Se eu for conversar com eles, eles querem engodar, me enrolar também com as palavras bonitas deles. Então não pense que eu vou conversar com eles. Você não pensa que eu vou lá na televisão discutir com alguém. Lá já tem gente boa para discutir. Certo? Conforme o que aparece lá, tem gente boa aí nas religiões, no mundo mesmo, para discutir. Essa daqui é uma mensagem para eleito. Eleito vai ter vontade de ser como Jesus Cristo foi. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluia. Bom, não vai dar tempo de fazer quase nada mais, mas eu precisava passar por isso aqui, o 68, quem é esse Melquisedeque? Seu primeiro ser foi Espírito, Deus sobrenatural. Bem, o grande eterno. Olha para você ver, estamos tratando de Deus. Seu primeiro ser é Espírito, sobrenatural, o grande eterno. Segundo, ele começou a formar-se a si mesmo para uma teofania. Se chama a palavra um corpo. Agora, escuta aqui. Primeiro, ele vai se formar teofania, a palavra um corpo. Só que não é o corpo de carne. Estão entendendo? Está formando a palavra, um corpo, para poder você ver. Por isso, quando ele passou na fenda da rocha, ele era um homem, era um corpo. A teofania é um corpo.
Então, este era o estado em que ele estava quando ele se encontrou com Abraão, se chamava Melquisedeque. Ele estava na forma de teofania. Quando ele estava na forma de teofania, não diz que ele comeu. Você tem que separar isso. Quando ele estava no corpo da teofania, não diz que ele comeu pão de milho, que ele comeu manteiga, que ele bebeu leite. Não diz. Ali não diz. Quando diz que ele comeu pão de milho, bebeu leite, ele estava em carne. 16 elementos, Elohim em 16 elementos. Aí é carne, não é teofania. Certo? Mas quando ele veio e deu a ceia para Abraão, ele era a palavra, o Logos, a teofania. Um corpo que aparece e desaparece. É assim, esse é o corpo da teofania. Ele aparece e desaparece. E foi assim que veio Melquisedeque. Esta pessoa misteriosa. E que cada vez que Deus manifesta, vem Jesus Cristo, olha o homem misterioso. Vem Brana, olha o homem misterioso. Vem hoje na igreja que recebe essa mensagem, olha um povo misterioso. A pessoa misteriosa, porque você tem Deus lá dentro. Os outros não conseguem ver. Os próprios discípulos não entendiam Jesus Cristo, diz irmão Brana na mensagem Fé Perfeita. Os discípulos não entendiam, porque Jesus estava vivendo em um mundo, uma outra dimensão, e eles não entendiam. Quando Jesus falava, Jesus tinha que pegar e explicá-los. É assim, entendeu? Agora sim, eu entendi agora. Mas Jesus vivia num mundo que os discípulos nem chegavam, nem entendiam. Assim é a vida cristã. A vida cristã se pergunta, por que essas moças ainda vivem essa mensagem? Como que esses rapazes podem viver essa mensagem? Como esses homens podem manter ainda fiéis às suas esposas? Como essas mulheres mantêm fiéis aos seus maridos? É porque existe algo dentro. Você tem que saber, é a palavra. Se você não tiver a palavra dentro te dominando, então você nunca será aquela teofania. Porque para começar, você saiu do pensamento de Deus, veio direto à carne. Deus já foi diferente. Do pensamento dele, foi direto à teofania. E nós viemos à carne dos pensamentos. A expressão do pensamento de Deus nos fez um homem, uma carne mortal. E aí o irmão Brana ensina nessa mensagem, para que nós, vencendo neste corpo, possamos ir. Deixa eu ler menos esse parágrafo. 87. Que é bom para mim encerrar aqui, porque não dá tempo todo. Notem que maravilhoso. Lhe amamos. Agora esse corpo está sujeito ao Espírito. Não temos entrado ainda na forma da palavra, que é a teofania. Não temos entrado ainda na forma da palavra, mas estamos ainda na forma de carne, porém sujeitos à palavra. Entendeu? Esse corpo está aqui, é carne, mas ele está sujeito à palavra. Meus irmãos, o dia que isso entrar em vocês, nunca irão trair suas esposas, seus maridos. Nunca trairá seu ministério. Entende? Isso nunca entrou em Judas. Foi por isso que ele traiu o ministério. Viveu ali, comeu ali, falou bem de Jesus para muitos, aí no final deu um beijinho. Com um beijinho tá bom, sacerdote? Um beijinho já eu vou identificar para vocês. Jesus disse para eles, eu estive no vosso meio, quantas vezes estive no vosso meio? Porque vocês vêm com vara e paus para me prender? Eu estou sempre no vosso meio. Vieram prender Jesus com medo. Não, agora é diferente, agora é hora de eu pagar o preço, agora é hora de eu verter sangue, agora é hora de eu redimir os meus, isto é, redimir é comprar de volta.
Deus te comprou de volta. Você estava no mundo, você estava na mão do diabo, mas Deus te comprou de volta, como a dizer, você é meu, você me pertence, eu te compro de volta. Eu não posso resgatar, comprar de volta uma coisa que eu nunca perdi, que não saiu de mim, mas se saiu de mim, eu posso resgatar aquilo novamente. É isso que Jesus veio fazer com seu sangue, nos resgatar, comprar nós de volta. Estávamos na mão do diabo, bebendo, fumando, jogando, adulterando, mentindo, falsificando, traindo marido e mulher, traindo esposa, traindo ministérios, traindo a confiança um do outro. Aí veio Cristo e nos comprou de volta. Agora não, agora você não vai fazer mais isso. Agora esta palavra é que vai te mudando, porque quando você morrer, oh Deus, não temos entrado ainda na forma da palavra, mas estamos ainda na forma de carne, porém sujeitos à palavra. Morte na carne nos levará ali. Morte na carne. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um outro não feito por mãos, eternos céus. Ele está em forma de palavra hoje. Entende? Mas você tem que primeiro ser sujeito à palavra, para depois que partir, então você tem este corpo teofânico. Por isso que quem vai para a sexta dimensão não come, não bebe, não dorme. Alguém que eu gostando de dormir, não, gostando de comer, já não quer nem ir para lá. Mas lá não come, não sente fome, não precisa de água. É um corpo celestial. Este é o teofânico. É o que o irmão Brana viu, aquele povo na visão dele, além da cortina do templo. Agora, quando ressuscita, aí já vem num corpo glorificado. Aí se come, se bebe. Que coisa, Jesus comeu. Você está pensando que é um espírito? O que vocês têm de comer? Pão e peixe. Traz aqui. Comeu pão, comeu peixe. Já tinha ressuscitado. Este é o corpo glorificado. No corpo celestial, não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Eu tenho que subir. Não me toques. Aí depois ele veio e falou, Tomé, toca aqui. Agora já tinha ressuscitado, toca aqui. Agora já tinha subido, vem, toca aqui agora. Você está vendo? Senhor meu e Deus meu. Não é só falar mal do Tomé, ele precisou tocar, não. Mas ele confessou, Senhor meu. A Bíblia diz, só existe um Senhor, uma só fé, um só batismo. Deus sempre está restrito em um corpo. Senhor meu e Deus meu. Pai Celeste, obrigado, Senhor, por mais um pouco podemos alimentar com a sua palavra, coisa que não se dá para quem não tem apetite para isto, Pai. Isso daqui é um alimento para noiva eleita, para um povo eleito, que sabe que tem um corpo no além, e que estamos aqui sujeitos a esta palavra, porque esta palavra nos levará àquele corpo. Ajuda-nos. Continua limpando nossas mentes, nossos olhos, nossos lábios, nosso ouvir, nosso coração. Porque enquanto estivermos aqui num corpo de carne, nós sempre teremos luta, Senhor. Pensamentos que não queremos ter, ações que não queremos ter, falar palavras que não queremos falar, porque estamos nesse corpo, mas eu sei que estamos dominando através da palavra, está sendo dominada a natureza desse corpo, subjugada pela própria palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.